Boa noite, paz, esteja com todos. Estamos dando início à nossa semana de oração, primeira noite, primeiro elo desta campanha. E desde já o Senhor venha nos abençoar, guardar, proteger, nos livrar de todo o dardo inflamado do maligno, mas que a nossa casa, a nossa família hoje sejam alcançadas pela graça, pela misericórdia de Deus, e que as bênçãos do Senhor elas possam estar sobre nós. E que nós verdadeiramente nessa noite possamos adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E que o Senhor nessa noite possa vir nos abençoar grandemente, poderosamente, como eu sempre tenho falado, que Deus venha nos dar a bênção sobre a nossa vida. Nós estamos hoje no primeiro elo, primeira noite de campanha de oração. Para você que está entrando, já fique aliançado nesse propósito, que nós possamos estarmos juntos até sexta-feira, dando procedimento nessa semana de oração, a qual o Senhor vai falar conosco grandemente. E eu sei que o Senhor tem algo hoje, nesta noite, para a minha vida, para a tua vida. E eu quero falar nesta noite que Deus, Ele pode operar na minha vida e na tua vida as bênçãos sobre ela. Basta a gente crer, acreditar e tomar posse, amém? Desde já, amanhã nós vamos estar consagrando o óleo da unção, tá? Então, amanhã nós vamos estar consagrando o óleo. Já prepara uma porção de óleo amanhã para ungir e consagrar a tua casa. Hoje nós vamos estar consagrando a água, tá? Então, já prepara aí a tua porção de água para nós abençoarmos a tua casa. E amanhã o óleo da unção. Mas hoje é o primeiro elo, primeira noite da nossa campanha de oração. E eu creio que Deus, nessa madrugada, Ele já preparou algo extraordinário para a tua vida. Tu crê? Tu crê que Deus hoje tem milagres para você? Então, depende da atitude que você vai ter diante dele. Qual é a atitude que você vai ter? Você vai entrar nessa campanha? Ou você só entrou por curiosidade e já vai sair? Se você entrou nessa campanha, Deus fez você parar na frente do teu celular, é porque Ele tem um propósito para você durante essa semana toda, para que nós possamos estarmos juntos aqui, juntos, buscando pela bênção de Deus sobre a nossa vida, amém? Já está conosco aqui a Mirna, a Gigi Suzuki, né, que é a Gisele, a Suzane, a pastora Érica Casanova, seu Nesildo, Dona Lúcia Moreira. Desde já Deus venha nos abençoar grandemente, poderosamente. Eu creio que essa semana de oração vai ser algo extraordinário para nossas vidas, como tem sido todas as outras. Que Deus desde já venha nos abençoar, nos proteger, nos guardar, derramar das poderosas bênçãos sobre as nossas vidas. Desde já, eu já quero desejar para você uma semana de vitória. Você pode escolher alguém aí que está online já e declarar para essa pessoa uma bênção sobrenatural sobre a vida dela? Eu quero declarar sobre a vida da Érica Casanova uma semana de surpresas, uma semana de bênção para a sua vida. Então, pegue alguém aí e declare isso na vida dessa pessoa. Deixa registrado, coloque o nome dessa pessoa, assim como eu declarei na vida da Érica. Você vai declarar na vida de alguém uma bênção. Na Rosa Cinta, Aldalé Quadros, lá em Marabá, que saudade, amiga, Deus abençoe. A Clara Lemos também está conosco. A Dona Rosa, Dona Maria Felenina, seu Nesildo. Desde já eu desejo bênção sobre a vida de todos vocês. Mas declare uma palavra profética na vida de alguém. Seja você agora profeta de Deus, para declarar sobre a vida de alguém uma palavra de profecia. Você vai ser boca de Deus para abençoar a vida de alguém. Ó, a Mirna já abençoou aqui a Suzane com grandes bênçãos, né? Que o Senhor venha abençoar. Então faça isso, porque na medida que você declarar a bênção para a vida de alguém, Deus vai liberar para a tua vida também. Isso é profético, tá? Assim como eu liberei na vida da Érica Casanova, que o Senhor venha abençoar sobre a vida de todos nós. Mas declara isso, deixa isso registrado na vida de alguém,
Tá conosco também a minha irmã Nara, Vanessa Sintra. Deus está cuidando de você. Deus, Ele está no controle de tudo. Às vezes Deus silencia pessoas, Vanessa. E a gente não entende o processo, não é verdade? A gente não entende porque Deus silencia pessoas. É porque quando Deus faz isso, é que Ele tem uma conexão e um trabalhar só dele e de você. Então o agir vai ser somente dele e de você. Não quer dizer que não estejamos orando, mas o Senhor tem um propósito em tudo isso na tua vida nesta noite. E Ele fala que Ele vai silenciar sim muita gente, porque é uma guerra, é uma batalha espiritual que é sua e Deus, é você e Deus. Então eu já libero, Vanessa Sintra, na tua vida, uma palavra de sabedoria, discernimento e conhecimento. Porque nesse vale que você vai passar, Deus está dizendo, diz para ela que ela vai parar de ser largata. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque a largata, ela rasteja. Então Deus, nesse período pelo que você está passando, Deus está mandando eu te falar, que é um período de transformação, que Ele vai te colocar dentro de um casulo. E nesse casulo, ninguém vai poder interferir no teu tempo com Deus. Entenda o que o Senhor está te falando nesta noite. Nesse período de casulo, Ele vai te isolar, Ele vai te encasular. Por quê? Porque vai ser uma transformação na tua vida. E que você precisa passar e suportar. Nesse casulo, Vanessa, haverá dores, haverá transformações, haverá mudanças. Porque Deus vai te transformar de largata em borboleta. Ou seja, a Vanessa que se rasteja vai entrar nesse casulo de Deus. É você e Deus, só você e Ele, tá? Ele vai silenciar muita gente ao teu redor. Mas quando você romper com esse período, Deus irá te transformar numa borboleta para voar alto. Entenda que é você e Deus. A borboleta, quando ela é transformada, ela fica dentro de um casulo. E nesse casulo, Vanessa, Deus não permite que outras pessoas interfiram nesse processo. E o Senhor manda eu te entregar essa palavra nesta noite. Suporte, seja resiliente. Porque quando você entender que não é mais para rastejar, e só vai parar de rastejar quando esse processo acontecer na sua vida. Então Deus vai te encasular, você vai ter um período que é você e Deus, e Ele não vai permitir, Vanessa, ninguém interferir nesse processo que Ele tem contigo. Porque Ele quer te fazer uma transformação, Vanessa Sintra. E essa transformação você vai ter que passar por esse processo de Deus, por esse casulo, para que Deus te trate, te sare e te dê asas e te transforme em borboleta. Para que nunca mais, escute o que Deus está falando com você, para que você nunca mais venha se rastejar, entendeu? Porque Deus, Ele vai transformar esse casulo em bênção. E nunca mais, Vanessa, você vai se rastejar, se humilhar. Porque quando Deus transformar, a história vai mudar. Então, filha, eu tenho orado por você, mas o momento agora o Senhor está te dizendo que Ele te separa, que Ele te coloca dentro deste casulo, para que você passe por um processo, pelo tratamento de Jeová. É você e Deus. Você vai entrar se rastejando, você vai entrar largada, mas vai sair borboleta para fazer voos altos e nunca mais, declara isso, nunca mais se rastejar, nunca mais se humilhar. E nesse casulo, Vanessa, Deus vai te trazer muitas respostas. Recebe essa palavra nesta noite para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Mas vamos orar? Vamos orar para que Deus fale conosco. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Vamos orar para que Deus transforme também nossas vidas. Vamos orar para que a bênção de Deus também esteja sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família.
e que Deus haja poderosamente sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você compartilhasse, que você mandasse aviãozinho, tá? Mande muitos aviãozinhos aí. Tem muitas pessoas que vão precisar que você seja missionária, que você mande essa mensagem para alguém, para que essa pessoa entre nesse propósito de semana de oração e que Deus venha nos abençoar poderosamente, amém? Essa semana eu vou estar sorteando, não, esse aqui é 1 litro, tá? Eu vou estar sorteando meio litro de óleo de mirna para quem compartilhar, para quem não só compartilhar, mas ver aviãozinho, apertar o coraçãozinho aí e deixar Deus te usar para ser missionária, para ser transmissora dessa palavra para a vida de alguém, amém? Mas vamos orar? Tá aparecendo aqui no Facebook, eu não sei o que é isso, que tá liberada estrelinha, eu não sei o que é, mas se tá liberado, aperte essas estrelinhas aí e que vamos ver o resultado do que elas são, amém? Mas vamos orar? Vamos orar para que Deus venha nos abençoar. Já está conosco a Ellen Carvalho, o Salomão, que não perde, né? Desde que o Salomão foi meu aluno no discipulado, nunca mais o Salomão perdeu a semana de oração. A Vanessa Cinta, a Glauciane no Jobim, a Leoclice também está conosco, a Lima Marcos também. Que Deus venha nos abençoar grandemente, poderosamente. Que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos desfrutar, amém, daquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento nós te pedimos tomar direção, assumir o controle. Fala conosco somente aquilo que, Senhor, tu preparaste como alimento, como palavra para nossas vidas. Que essa noite a tua palavra seja viva e eficaz. Que a tua palavra venha a ser a cura do doente, a libertação do cativo. Que a tua palavra nessa noite, Pai amado, Santo Poderoso, seja as bênçãos dos céus para nossas vidas. Fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Por isso, nesta noite, Senhor, fale poderosamente por meio da tua palavra. Sobre as nossas vidas estão as tuas bênçãos, a graça do Senhor. E que o Senhor seja misericordioso hoje. E que as tuas bênçãos se renovem no novo dia sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus sejam bênçãos para a nossa vida. Amém? Mas eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor queimava no meu coração há pouco tempo. Há poucos momentos antes de sentar aqui. E é uma palavra muito conhecida. Eu já acho que já tive a oportunidade de ministrar ela numa semana de oração há muito tempo atrás. Mas o Senhor colocou no meu coração enquanto eu lia, porque Ele quer falar com alguém e quer entregar essa bênção para a vida de alguém. Nós precisamos ter atitudes para que nós possamos viver milagres. Nós precisamos ter o quê? Atitudes para que nós possamos viver milagres. Quantos estão preparados nessa noite? Quantos estão dispostos a terem atitudes para que possamos viver milagres? Entenda que a palavra que Deus fala conosco nessa noite está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Falava ainda quando chegou algum da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar, ele disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E eles riram, eles riram, porém mandou Jesus sair todo mundo. E só ficou o pai e a mãe da criança, os que foram com ele. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. A menina tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina.
Amém, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor por essa palavra. Está conosco também a pastora Divalda Miranda, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Pastora, Deus hoje ele entra com provisão na sua vida. Eu vejo Deus abrindo um novo horizonte, um novo caminho, um novo tempo no teu ministério. Sabe, foram anos e anos de serviço árduo, duro, e pessoas que não honraram e não te abençoaram naquilo que você fez para Deus. Mas quando a gente faz para Deus e não para o homem, o Deus que nós servimos honra. E o Senhor está mandando eu te dizer nesta noite que vai ser um novo tempo, uma nova jornada, um tempo de honra, onde o Senhor lhe colocará pessoas que irão trabalhar juntamente com a senhora, que serão pessoas que irão abençoar o seu ministério, mas são pessoas que irão somar com a senhora para um novo tempo. Eu vejo um novo tempo na sua vida. Deus abrindo novas portas, novas fronteiras, e Deus colocando novas pessoas na sua jornada. E Deus está dizendo para a senhora nesta noite que chegou um novo tempo no seu ministério. Um tempo de honra. Um tempo onde o Senhor irá lhe honrar e colocar pessoas de bem, pessoas para trabalhar e caminhar juntamente com a senhora. Que Deus abençoe grandemente, receba e tome posse dessa palavra. Que Deus lhe abençoará. Vai ser um tempo de honra. Deus também vai te honrar, ouviu, Gisele? Deus também tem um tempo de provisão para a sua vida. Deus, ele está dizendo para você nessa noite, Gisele, que ele vai entrar com um grande livramento nas finanças do teu marido. Não é que o Senhor não te abençoe, mas o Senhor, por amor a ti e pelo que tu tens feito, entendeu? O Senhor tem visto o teu esforço, a tua dedicação. O Senhor tem visto o teu servir. E o servir que você está fazendo agradou a Deus. E a semente que você está plantando no servir, Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar o teu marido. Por amor a ti. Deus está dando um livramento. Eu via como se fosse uma grande perca financeira. Sabe quando o inimigo vem para quebrar, para deixar as contas no vermelho? Pois é. Mas Deus está dizendo, por amor a ti, o Senhor hoje quebra o arco e despedaça a lança. E o Senhor desfaz uma armadilha de jogatina que seria assim algo terrível na vida financeira da tua família. Mas o Senhor hoje está desfazendo e quebrando esse inimigo de jogatina e não vai destruir por amor a ti. Pelo teu servir, Deus está entrando com essa bênção sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus vai te abençoar grandemente, pois o Senhor sabe tudo e todas as coisas. A palavra de Deus nessa noite vem falando para mim e para você de atitudes que geram milagres. Para que eu e você possamos viver milagres, nós temos que ter atitude, viu, Salomão? Atitudes para que a gente possa desfrutar deles. Muitas vezes nós queremos que os outros orem, queremos que os outros nos abençoem, mas tenha a permissão de Deus hoje para que Ele possa operar na tua vida, não só na do Salomão, mas na vida de muita gente aqui, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Entenda que a palavra vem dizer que Jairo era um dos principais da sinagoga. E ele vai até onde Jesus está. Ele vai porque a filha dele estava a morrer. E ele diz, olha, Senhor, a minha filhinha está a morrer. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela e ela será salva e ela viverá. Entenda que Jairo, ele tomou uma posição e uma atitude que fez ele quebrar paradigmas, que fez ele romper com posições, status, porque sabemos que Jairo, por ser o principal da sinagoga, ele não poderia estar ali, porque eles, os principais da sinagoga, eram contra o ministério de Jesus, contra os seguidores do caminho.
Mas eu quero te falar algo nessa noite. Todos nós desejamos viver milagres, não é verdade? Quantos aqui estão precisando de um milagre? Eu preciso de um milagre. Você que está aqui, tenho certeza que também está precisando de um milagre. Quantos querem viver esse milagre? Então declara e deixa registrado: eu vou viver este milagre. Você pode deixar isso registrado? Eu vou viver este milagre. Eu vou viver este milagre. Se eu fosse você, deixava isso registrado para que a gente possa declarar, e não só declarar, mas deixar registrado que o milagre e as bênçãos de Deus vão nos acompanhar. Entenda que ele era o principal da sinagoga, ele vai até o encontro de Jesus e todos nós desejamos e almejamos por algum momento da nossa vida a viver milagre. Mas poucos entendem que o milagre está ligado às nossas atitudes diárias diante de Deus. Muitos querem viver milagres, mas poucos entendem que o milagre que eu e você precisamos depende do nosso relacionamento, da nossa posição e do nosso posicionamento diante de Deus. A palavra relata a história deste homem que vai até Jesus, que a filha estava a morrer, que ele vai buscar pelo milagre da sua filha. E qual é o milagre que você precisa? Qual é a área que hoje você quer que Jesus faça um milagre na tua vida? Qual é a atitude que eu e você devemos nos posicionarmos e termos diante de Deus para que a gente viva milagre? A palavra relata a história desse homem. Porém, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 25, conta que também uma outra personagem entra nessa história. Uma mulher que sofria também há 12 anos de um fluxo de sangue. A mesma história de uma mulher que também precisava de um milagre, a mesma história que a minha e a sua, a mesma história que era de Jairo. Porque tanto eu, quanto você, quanto Jairo e essa mulher também precisavam de um milagre. Só que Jairo e essa mulher também tiveram atitude diante de Deus que fez com que eles vivessem o seu milagre. Entenda que a filha dele estava doente há 12 anos, a morrer. A menina tinha 12 anos, a mulher do fluxo de sangue estava ali há 12 anos também sofrendo. A atitude de fé determinou com que eles vivessem o seu milagre. E qual é a tua fé? Qual é a tua atitude, Rebalabachúria, hoje diante de Deus para que você viva esse milagre? A atitude minha e sua é de ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ter a determinação para que o Senhor abra para mim e para você portas de possibilidades. Portas que são impossíveis humanamente para mim e você viver milagre. Mas que hoje Ele pode abrir. Ele tem a chave que vai fazer a virada na tua vida, Ele tem a chave que vai abrir a porta para você, Ele tem a chave que hoje eu e você precisamos. Para que vivamos um milagre. Ruth Santos, o Senhor também tem milagre para você. O Senhor nesta noite te entrega uma chave de possibilidades naquilo que era impossível você viver, naquilo que era impossível ser realizado através da tua capacidade humana. Mas Deus está dizendo hoje para você que Ele também te dá essa chave, que atitudes diferenciadas serão dadas a ti para que você viva também a oportunidade do teu milagre. E o Senhor te pergunta nessa noite: que tu queres que eu te faça? Porque a chave Ele te entrega para virada de porta, para virada de chave, para que a porta da possibilidade se abra na tua vida. Tu crê? Então declara: Jesus hoje me abre uma porta de possibilidade, uma porta de possibilidade para a tua vida. Recebe essa palavra de Deus. O fato, amado, ocorreu na Galileia. Jesus, ele havia acabado de atravessar o mar após ter libertado o gadareno. Lembra dele? Pois é, Jesus libertou o gadareno e aí agora Jesus vai para Galileia e atravessa o mar. E quando ele chega do outro lado, Jairo,
um dos principais da sinagoga, líder da sinagoga, justamente com a mulher do fluxo de sangue, eles enfrentaram desafios, eles enfrentaram a sociedade, eles enfrentaram a religiosidade, mas eles se aproximaram de Jesus. Entenda que para a gente se aproximar de Jesus, a gente tem que vencer obstáculos. Para a gente se aproximar de Jesus, nós temos que vencer as dificuldades que se colocam no nosso caminho. Essa mulher, ela era impossibilitada. Uma mulher que sofria 12 anos do fluxo de sangue. Uma mulher que se encontrava fragilizada no seu flagelo, talvez debilitada. Esse homem também não poderia estar ali. Ele teve que romper posições de status, ele teve que reconhecer que Deus, somente Deus poderia operar o milagre que ele precisava. Eu e você também precisamos reconhecer nesta noite que só Deus pode reconhecer, só Deus pode fazer o milagre que eu e você precisamos. Entenda que o Senhor nesta noite, Ele quer que nós venhamos enfrentar os desafios, Ele quer que nessa noite nós venhamos enfrentar dificuldades, para que nós possamos viver milagres, para que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. Nós vamos ter que romper, quebrar a barreira, romper a multidão, romper os desafios, romper a dificuldade e viver o milagre. Quantos declaram, eu vou viver o meu milagre? Se eu fosse você, já começava a declarar, porque não vai ter barreira, não vai ter multidão, não vai ter impedimento, não vai ter atrapalho, nada vai poder impedir você de viver o teu milagre. Tu crê nisso? Então já toma posse e declara isso nessa noite. Jesus, ele destaca as atitudes extraordinárias, tanto desse homem quanto dessa mulher, para que eles pudessem viver milagre. Ele se aproxima, tanto Jairo como essa mulher, eles se aproximam de Jesus. Eles vão para a proximidade aonde Jesus está. Jairo, ele se prostrou aos pés do Senhor e ele reconhece Jesus como autoridade e poder. Ele se humilha, se lançando nos pés do Senhor, e ele pôde se lançar, e por conta disso ele experimentou o seu milagre. Então eu e você, para experimentarmos milagre, nós temos que reconhecer que só Ele pode fazer. Nós temos que reconhecer que só Ele é Deus. Para que nós possamos viver milagre, nós temos que nos lançar aos pés do Senhor e nos humilharmos, porque 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vem dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele exalte as vossas cabeças e lançai sobre Ele as vossas ansiedades, lançai sobre Ele as vossas preocupações. Amados, Deus, Ele só quer que nós venhamos nos aproximar dEle. Tiago, capítulo 4, versículo 10, vem falando: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então nós só vamos viver milagre quando nós nos humilharmos, quando nós nos prostrarmos, quando nós pedirmos para o Senhor que Ele venha ouvir o nosso clamor, que Ele venha ouvir as nossas petições, para que Ele exalte a nossa cabeça. Entenda que tanto Jairo como essa mulher, eles tiveram atitudes extraordinárias que fez com que eles fossem até onde Jesus estava. Eles enfrentaram a multidão, eles enfrentaram as dificuldades, porque enfrentar a multidão, enfrentar os desafios, abrir mão de muita coisa para estar onde Jesus estava, isso exige coragem, isso exige persistência, isso exige resistência na hora da tribulação. Aquele que persevera na tribulação, esse vai viver o milagre. Entenda que nós precisamos ser resilientes na hora da tribulação, da dificuldade. É fácil? Não é. Mas nós precisamos buscar Jesus. Nós precisamos reconhecer que só Ele pode nos fazer o milagre. E para isso nós vamos ter que enfrentar a multidão, nós vamos ter que enfrentar desafios, nós vamos ter que enfrentar as lutas, os vales, mas vamos chegar do outro lado. E a promessa é para mim e para você nessa noite. Entenda. Jairo, ele também enfrentou os desafios. Ele, como essa mulher, ele também superou as barreiras. Essa mulher era a fragilidade, era a enfermidade. Ela poderia ser morta, apedrejada, porque ela era considerada imunda. Já Jairo, ele enfrentou
a barreira da sociedade, da religiosidade. Para chegar onde Jesus está, ele foi conduzido pela fé para ultrapassar os limites. Entenda que ele era um dos principais da sinagoga. Ele teve que reconhecer que o único Deus era o Deus de Jesus. Reconhecer que Jesus era o Senhor. Ele teve que quebrar a estátua, ele teve que quebrar protocolo, ele teve que reconhecer que só Jesus poderia operar o milagre que ele esperava. Eu e você também precisamos reconhecer que só Jesus pode operar o milagre que eu preciso e que você precisa. E quais são as atitudes extraordinárias que tanto Jairo como essa mulher tiveram diante de Deus para que eles pudessem viver esse milagre? Amados, a fé que supera o medo. Nós temos que ter essa fé. Essa fé que supera o medo. Jairo, ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que era Jesus porque ele era um dos principais da sinagoga. A sua filha estava doente, estava a morrer. Ele precisava do milagre. E ele ouviu, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu falar de Jesus, ele se encorajou aí onde Jesus estava. E você? Será que muitas vezes a gente não tem dificuldade de ir onde Jesus está? Quantas vezes a gente tem dificuldade de ir para a igreja? Quantas vezes a gente tem dificuldade de buscar pelo Senhor? Então nós precisamos vencer essa barreira, igreja. Nós precisamos vencer essa barreira e crer e ter fé. Uma fé que vence o medo. Uma fé que faz a gente vencer o obstáculo. Uma fé que não é uma fé sem ação. Entenda, a filha dele estava morta. Porque o que a palavra de Deus diz? Que alguém chega para ele, nós lemos. Alguém fala ainda para ele. Porque ainda incomoda o mestre, a tua filha já está morta. Ei! A fé que faz a gente ver e crer no impossível, no sobrenatural. Talvez alguém já falou para você, não é mais para ti, não vai mais acontecer. Os teus sonhos morreram, acabaram. Não, Jesus está falando hoje contigo, Jesus está falando hoje comigo, que a nossa fé, ela tem a capacidade de vencer o medo. Basta a gente crer, nos encorajar. E aí, o que Jesus disse para Jairo? Não temas, creia somente. Declara e deixa registrado, Carla, não temas, creia somente. Deixa isso registrado com o teu nome. Deixa registrado, Carla, não temas, creia somente. Vanessa Moraes, não temas, creia somente. Não temas, creia somente. É essa fé que faz a gente vencer o medo. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versos 6 diz assim, que a fé é a confiança mesmo diante das notícias impossíveis. Então isso é fé. Mesmo diante de uma situação, mesmo diante de uma notícia, mesmo diante de uma resposta, tenha fé. Jairo, ele ouviu alguém da sua casa vir dizer, olha, não incomoda mais o mestre, a tua filha está morta. Fé que agrada a Deus é essa fé, essa confiança que mesmo diante da notícia, nós não somos abalados, nós não somos derrubados, nós podemos até nos balançar, mas jamais permanecer titubeando na fé. Então nós temos que ter essa fé que Jairo teve, essa fé que essa mulher teve, a fé que vence todo medo. Então o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Que o Senhor nessa noite possa lançar fora todo medo, meu e seu. Entenda que essa mulher também, ela creu que apenas se ela tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. Se eu apenas tocar. Ei, Jesus está na tua casa nessa noite. Os anjos do Senhor estão aí. O que está faltando para você tocar nele? O teu clamor, a tua oração, a tua fé, a confiança que Jairo teve, mesmo diante de uma notícia que a filha estava morta, e ele creu na palavra que foi liberada sobre ele. Não creia, não temas, creia somente. Essa palavra, amados, que o Senhor quer que nós tenhamos nessa noite. A verdade, a verdadeira fé, ela não depende de sinais. A verdadeira fé, ela não depende de visões. A verdadeira fé, ela depende que nós venhamos ter a certeza, a convicção e a
confiança no Deus Todo-Poderoso. Não é uma fé pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou tocando e nem pelos sinais. A verdadeira fé é a convicção nos fatos daquilo que eu e você queremos ver. Você não precisa ter sinais, você não precisa ter visões. Basta que você creia, basta que você tenha fé para que você venha viver o teu milagre. A palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 20, versículo 29 diz: porque me viste crestes? Porque me viste crestes? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então creia. Creia na promessa, creia na palavra. Você não precisa ver, você não precisa tocar, você não precisa de sinais, basta que você creia, porque o Senhor está dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados são os que não me viram e estão crendo na promessa. Amado, eu não sei qual é o teu milagre, eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual é a resposta que hoje você precisa, mas creia somente, porque bem-aventurados é aqueles que crê e espera e confia no Senhor. O medo, ele nos paralisa. O medo faz a gente paralisar e perder a fé. Mas quando a gente tem fé, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quando o medo é dissipado, a gente começa a se mover em direção ao milagre, em direção à bênção, em direção à honra que o Senhor vai te dar por meio da tua fé. Tu crê? Então dá um glória a Deus aí. E creia, toma posse do teu milagre. Deus é contigo. Deus é comigo. Vanessa Moraes. Senhor, hoje entra com quebra de maldições na tua casa. Porque o inimigo, ele tem tentado o tempo todo. E sabe obras de macumba renovadas? Pois é. O Senhor vai te fazer vomitar muito agora. Em nome de Jesus, eu peço que todos estendam a mão agora e peçam: Senhor, faz. Declara comigo. Em nome de Jesus, eu quero ser profeta de Deus e liberar essa palavra. Vanessa Moraes. Em nome de Jesus, Pai, toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Em nome de Jesus, agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, tu vai começar a vomitar. Porque eu tô sentindo cheiro de vômito. Toda obra, todo o trabalho que foi feito, toda obra de bruxaria, começa a pôr pra fora agora, em nome de Jesus. Igreja, me ajuda em oração. Deus está desfazendo agora todo o ponto firmado. Ai, Erebachúria. Pai, vai quebrando agora. Vai quebrando todo o trabalho feito. Espírito da discórdia. O espírito da contenda, da briga, da porfia dentro do lar. Ah, meu Pai, eu vejo um trabalho feito de divisão, separação. Põe pra fora agora todo o vômito. Põe pra fora em nome de Jesus. Põe pra fora. Põe pra fora. Declara comigo, vomita mesmo todo esse mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito pago de briga, divisão, contenda dentro do teu lar, da tua casa, seja quebrado agora. Quebra toda maldição, todo o trabalho, todo ponto firmado. Em nome de Jesus, Vanessa Moraes, toma posse. Eu creio que o Senhor te fez sentir e vomitar essa porcaria. E se você fez, confirma aí. Confirma. Se o Senhor quebrou esse mal, em nome de Jesus. Mas vamos voltar para a palavra aqui. Se o Senhor me der mais palavras de conhecimento, eu vou entregando para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal seja desfeito na vida da Vanessinha. Toda obra, todo trabalho, meu Pai, em nome de Jesus. Todo trabalho seja desfeito em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus nessa noite é uma palavra que nos ensina a ter atitudes e confiar no Senhor e confiar no tempo de Deus para a nossa vida. Entenda que essa mulher, ela esperou pela sua cura 12 anos. 12 anos. Ela esperou por um milagre. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela gastou tudo o que tinha em médicos. Mas tu chegou a vomitar, Vanessa? Eu declaro nesta noite, na hora da oração, se você sua barriga revira muito, você sentiu vontade de vomitar?
porque se sentiu, já prepara um balde que na hora da oração esse trabalho vai ser desfeito. Em nome de Jesus. Você tem que pôr para fora esse trabalho. É uma baba. Toda obra de macumba, quando é feita, vem em baba. E quando a gente começa a tossir muito é porque tá quebrando também, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a palavra, que a gente vai ter um momento de oração e eu creio que Deus já desfez, já quebrou. Entenda que nós precisamos confiar no tempo de Deus e nas coisas de Deus. A mulher, ela esperou 12 anos por a sua cura. E você? Tem esperado por quanto tempo? Nesta noite você pode viver isso. Quebrar e ter a permissão de Deus para que você prospere, para que você seja curado, para que você seja abençoado. Entenda que a palavra de Deus, Isaías 43, versículo 31, fala que o tempo de espera não desperdiça a preparação para o nosso milagre. Então, não é o tempo da espera, é o que o Senhor vai fazer sobre a nossa vida. Jairo, ele teve que aguardar enquanto Jesus atendia essa mulher. Ele poderia ter chegado para essa mulher e dizer: olha, Jesus, essa mulher está doente há tanto tempo. Ela já esperou por tanto tempo por esse milagre, eu tenho pressa, minha filha está a morrer. Talvez você precise ver o milagre do outro acontecer. Às vezes Deus permite a gente viver e ver o milagre de outras pessoas para a gente crer e ter fé no que Deus vai fazer na nossa vida também. Ele teve que aguardar enquanto Jesus atendia a mulher do fluxo de sangue. Romanos capítulo 12, versículo 2 relata que a paciência é uma demonstração de fé. Então espere no tempo do Senhor. Espere na hora certa. Espere que o Senhor, Ele está falando comigo e contigo. Ele relata que a paciência é uma demonstração de fé. Vamos ser pacientes e esperar no tempo do Senhor. Eclesiástico 3:1 fala que Jesus nunca chega tarde. Ele sempre vai chegar na hora certa, para o meu e para o teu milagre. Valéria, assim diz o Senhor, Valéria Silva, que todas as portas que foram fechadas, Deus está abrindo fronteiras. Creia, somente creia, porque o Senhor vai abrir a porta de emprego para a tua casa. Portas serão abertas. Aquilo que o inimigo travou e fechou. O papai está dizendo que você não é cauda, nem o teu marido é cauda. Se posicione como cabeça, porque o Senhor hoje te entrega a porta que você está pedindo de emprego. Deus hoje, Ele está fazendo um reboliço. E Ele está fazendo um reboliço porque vai ser cabeça e não cauda. É cabeça e não cauda. É por cima e não por baixo. Deus está te fazendo um reboliço, uma reviravolta para abençoar a tua casa. E aquilo que estava fechado, aquilo que estava travado, aquilo que o inimigo estava fechando, o Senhor hoje quebra impedimento, atrapalho. O Senhor hoje quebra e abre porta. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Amados, a gente tem que confiar no Senhor. E confiar, entregar e descansar nele em meio à tempestade, em meio ao vento, em meio ao tempo de espera. Reconheça o poder de Deus. Reconhecer o poder da transformação que Jesus pode fazer em ambiente, em lugares, em pessoas. Ele não precisa de cenário favorável para fazer o meu e o teu milagre. O toque daquela mulher foi o suficiente para liberar anos e anos de sofrimento na vida dela. E esta palavra, viu, Karine Leitão? O Senhor te entrega nesta noite. Que esta palavra é o suficiente para que nesta noite tu viva milagres também. Toma posse. Tempo de sofrimento na vida de muitos aqui acaba hoje. Porque o poder de Jesus não depende de sinais, nem de cerimônias, nem de ambiente,
nem de cenário. Basta que eu e você tenhamos fé para que nós possamos viver um milagre. A palavra também diz que Jairo, que a filha dele, ela ressuscitou. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega na casa de Jairo, o ambiente era de morte, de choro, de tristeza. Mas quando Jesus chega numa casa, ele leva vida, ele leva alegria, ele leva renovo, ele coloca as coisas no lugar e ele reorganiza a tua casa. Dane de Jesus nessa noite. Ele reorganiza a tua casa. Jesus está entrando hoje por meio dessa palavra para levar vida naquilo que estava morto para a tua casa nessa noite. Entenda que Hebreus capítulo 4, 12 fala que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega na casa de Jairo, o ambiente era de morte. O ambiente era de choro. Jairo até então ele tinha só uma palavra: não temas, creia somente. Só que quando ele chega, a realidade é outra. Ele vê a filha morta. Quantos de nós temos abandonado nossos sonhos porque a gente olha para sinais? Lembra que Jesus não precisa de sinais. Ele olha para a filha morta, ele poderia dizer: olha, Jesus, obrigada por você ter vindo na minha casa. Mas ela está morta mesmo, eu vou enterrar. Mas não. Ele estava crendo na palavra, na promessa de Deus. E você está crendo em quê? Na palavra de Deus? Naquilo que Deus diz que você é? Ou naquilo que o pai da mentira, que é Satanás, o diabo, está falando para você? Entenda que a transformação que você precisa, Deus ele tem hoje para mim e para você. Basta que nós tenhamos fé. A palavra de Deus, Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Jesus, ele vai transformar essa situação. Você crê? Você crê que Jesus vai mostrar para você nessa noite uma saída, uma solução? Você crê que Jesus hoje vai transformar essa situação de choro, de morte, de tristeza? Ele é Deus. Ele não precisa de cenário favorável. Ele só precisa que você tenha fé. Ele só precisa que você venha crer nesta noite para que você venha desfrutar do teu milagre. Jesus, ele vai transformar essa situação se você crer. O que era choro, o que era vergonha, o que era desonra, o que queria te matar, ele vai transformar em bênção. Ele vai transformar em milagre. Ele vai te abençoar. Encontra Jesus nessa noite. Deixa ele mudar a tua história. Toca nele e deixa ele fazer o milagre que você precisa. Deixa ele nessa noite entrar na tua casa, porque aonde Jesus entra, ele leva a vida, ele leva a paz, ele leva o amor, ele leva a transformação, ele leva a mudança que eu e você precisamos. A mulher declarou publicamente que ela creu e ela foi grata, ela teve gratidão, ela agradeceu a Jesus pelo seu milagre. Nós também precisamos agradecer, nós precisamos crer que o milagre de Deus já é real na minha e na tua vida. Tu crê? Porque nós iremos testemunhar, nós iremos contar o nosso milagre, aquela promessa tão sonhada, tão desejada, tão chorada, tão esperada. Diz: é hoje que eu tomo posse, é hoje que o Kairos e o Cromo estão alinhados, é hoje que eu vou viver o meu milagre, é hoje que o Senhor vai me abençoar. Você crê nisso? A gratidão é uma resposta natural para o teu milagre. Porque quem sabe agradecer pode pedir sempre. É um dos lemas da nossa igreja na manhã da gratidão. Quem sabe agradecer pode pedir sempre. E a gratidão é uma resposta de milagre natural na vida daquele que espera. Nós só precisamos refletir, amada, a glória de Deus sobre a nossa vida. Nós só precisamos refletir que o milagre de Deus está sobre nós. A atitude dessa mulher, a atitude de Jairo, faz com que eles possam viver o seu milagre. Não dependa somente de pessoas. Dependa somente de Jesus, porque só Ele pode fazer o teu milagre. Então se posicione, tenha atitude de fé, creia no seu milagre, porque a palavra está sendo liberada hoje para a minha vida e para a tua vida. Basta que nós venhamos ter humildade, ter fé e perseverar, e o Senhor entregará a tua e a minha vitória. Os medos vão sair,
porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, o medo que estava te paralisando, o medo que estava te prendendo, o medo que estava te aprisionando. Nesta noite o Senhor desfaz. E Ele entrega para você que está nessa noite, Gênesis capítulo 50, leia. Porque Ele transforma toda a maldição em bênção. Tudo aquilo que desejaram mal, tudo aquilo que arquitetaram, planejaram contra mim e contra a sua vida, o Senhor vai transformar em bênção sobre a nossa vida. E o medo nós vamos substituir pela fé. E aí nós vamos viver o verdadeiro, milagre que o Senhor tem para nossas vidas. Porque o verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo. Então vamos ter atitudes de fé, atitudes que fizeram essa mulher ir até Jesus, mesmo tendo a dificuldade da multidão, mesmo na sua fragilidade, na sua doença. Nós vamos continuar crendo e agindo na promessa, na palavra que foi liberada, como foi liberada na vida de Jairo. Amém? Que essa palavra nessa noite possa fazer em você e gerar em você atitudes para que você possa viver o teu milagre. Amém? Recebe essa palavra, toma posse. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar nessa noite para que Deus te dê sabedoria, discernimento, entendimento, capacidade, para que você venha discernir, para que você tenha a direção do Espírito Santo, para que Ele venha curar toda a enfermidade. Pai, eu oro agora por todos que estão enfermos. Eu oro que o Senhor envie teus anjos agora em hospitais, UTIs, na casa da minha família. Cura também o meu irmão nessa noite que se encontra enfermo. Seja a cura que ele precisa. Pai, entra, Senhor, na casa, Pai, de muitos nessa noite, curando, libertando. Todo espírito de enfermidade bata em retirada dessa casa, desse lar. Vai atuando entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, na corrente sanguínea, sistema nervoso, sistema neurológico. Toda doença, meu Pai, bate em retirada agora. Todo espírito de enfermidade sai desse lar agora. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre. Todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem. Recebe cura. Pai, eu oro agora por toda a obra. Vanessa, te prepara. E eu peço que a igreja que aqui está comigo comece a interceder pela vida da Vanessa. Em nome de Jesus, Pai, eu ponho agora a vida da Vanessinha nas tuas mãos. Toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Todo trabalho pago, meu Pai. Todo trabalho pago, meu Pai. Todo espírito, Senhor, pago enviado. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, põe pra fora. Toda obra de bruxaria. Toda obra de feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, vai botando pra fora agora. Vai desfazendo ponto firmado, obra de bruxaria, feitiçaria. Vai, Senhor, e mata as virgens, garapés, cemitério. Todo Oxum, todo guia, todo trabalho feito em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam desfeitos agora. Pai, visita, Senhor, e cura essa pessoa que a dona Lúcia está pedindo a socorro, que está no hospital. Visita o leito dessa mulher e repreenda o espírito da morte. Pai, em nome de Jesus, eu oro que tu também traga a provisão dos céus. Que tu abençoe teus filhos poderosamente e ricamente. Pai, abre os tesouros do céu. Derrama a bênção sacudida, recalcada e transbordante. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite que o espírito da escassez, da miséria, da pobreza, meu Pai, vai saindo desta casa, desse lar. O espírito da contenda, divisão, separação, da briga. O espírito da pombagira, meu Pai, que quer separar esse casal. Pai, esse marido que quer sair de casa, porque eu vejo uma mala arrumada. Meu Pai, em nome de Jesus, esse pensamento deste homem de sair de casa, de deixar a família mulher, quebra, Senhor, todo o encantamento deste homem. Tira as escamas dos seus olhos. Mas, Senhor, que nesta família não haja encantamento, não haja, Senhor, trabalho de feitiçaria, umbanda para separar e dividir, mas restaura, restitui esse casamento em nome de Jesus. Meu Pai, dá a provisão que os teus filhos precisam, derrama as bênçãos dos céus e da terra. Meu Pai, abre os tesouros do céu nesta noite e derrama as tuas bênçãos sacudida e recalcada. Todo espírito da miséria, Pai, é maldição.
e o Senhor já levou sobre si toda a nossa maldição. Então o espírito da miséria sai desta casa, o espírito da escassez sai dessa casa, entra a provisão, entra a bênção do céu, entra o milagre, entra o pão da vida que é Jesus, e que jamais venha faltar nesta mesa, nesta casa, o alimento, vestir, o calçar. Que o Senhor abençoe-se lá, essa casa, essa família, cerca com muralha de fogo, cobre com teu manto, coloca teus anjos acampados na porta da frente, na porta dos fundos, em cada área, em cada compartimento desta casa, e declara comigo: todo mal sai, declara comigo: todo mal sai em nome de Jesus. Que venham as bênçãos, que venha a provisão, que venha a prosperidade, que venha a saúde, que venha a restauração, que venha as bênçãos do Senhor sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, pois assim eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, receba; aquele que crê, toma posse; aquele que crê, diga amém. Pega teu copo com água. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós consagramos e ungimos, Senhor, esse copo com água. Que esse copo com água venha ter poder do céu para curar, sarar, restaurar. Aonde essa água for colocada, os teus sinais aconteça. Pois nós consagramos e ungimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Tome um pouco dessa água. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa, Nara. Que Deus abençoe o teu lar, a tua família. Que o Senhor restitua aquilo que foi roubado, que os gafanhotos comeram e usurparam. Mas Deus está providenciando e está próximo, viu? Uma bênção que irá te garantir ao resto das tuas vidas. Aquilo que estava trancado, que havia impedimento, o Senhor vai mover e vai colocar pessoas que irão agilizar o processo de aposentadoria na tua vida. Toma essa palavra nesta noite para a tua vida em nome de Jesus, amém? Vanessa Santana, que Deus abençoe também. A Lerri, a Sandra Alencar, a Liana Marque, a Mirna, a Gisele, a Ruth Santos, a Julia Pereira, a Lúcia Moreira, a Ellen Carvalho, Dona Felinina, Seu Nesilda, a Elane Alice, a Sandra Alencar, a Érica Casanova, a todos vocês, a Ellen, a todos vocês que estão aqui aparecendo o nome, que Deus desde já abençoe, que vocês tenham uma noite de sono reparador, o sono do justo, amanhecer do novo dia com novidade de vida, a Karine Leitão, seu esposo, a Rosa Cinta, a Vanessa Sintra, que Deus abençoe a Radassa, a Esté, que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Amanhã, segundo elo, nós vamos estar ungindo óleo. Prepara o óleo da unção para a gente ungir a casa, a família lá. Que Deus abençoe e fique na paz de Cristo, amém? Abaixa o aplicativo lá no Play Store da 95.7 Rádio Liberdade FM, é bem levinho, coloca lá no Play Store. Amanhã, prece poderosa, às 7 da manhã, eu vou estar ministrando uma palavra poderosa também na Rádio Liberdade FM, amanhã, terça-feira, 7 da manhã, em nome de Jesus. Vanessa Moraes, e aí? Dá a resposta aí. Eu preciso que você vá na igreja, Vanessa. Eu preciso orar com você, tá bom? Vai lá na igreja, assim que você tiver um horário. Amanhã eu vou estar no culto de 6 horas. Se você puder passar lá comigo, eu te peço que vá. Eu vou levar um óleo para você. Eu preciso orar por você, por proteção, viu? Que Deus abençoe a todas, Dona Lúcia Moreira, a Érica Rezem. Que Deus abençoe a todos. Que a paz de Cristo reine no nosso coração. Até amanhã, segundo elo da nossa campanha Não Perca, em nome de Jesus.